Pode começar? Edna? Será que ela caiu? Então, Mas ela já botou para gravar ou foi você? foi ela, eu não coloquei para gravar. Só um pouquinho, é que eu Tá. estava sem áudio, só um pouquinho. Peraí, Ah, tá. Ela tá aí. eu tô aqui, só um pouquinho. A gente pensou que você tinha dado uma caidinha, Edna. É que eu estava com ele com o áudio fechado. Boa noite, então, a todos presentes. Boa noite também aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem vai nos ver depois, na gravação pelo YouTube da BRAP Mato Grosso do Sul. Nós estamos hoje no capítulo 9. Viciações mentais, nós vimos insatisfação, indiferença, pânico, e hoje nós vamos ver o medo da morte. E quem vai conduzir os trabalhos hoje, tá? É a psicóloga Renata, nossa voluntária da ABRAP, Mato Grosso do Sul. Então é com você, Renata. Ok, boa noite a todos. Vamos então dar continuidade ao estudo do livro Autodescobrimento, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então, continuando esse capítulo das viciações mentais, então hoje vamos ver um pouquinho mais aprofundado, né, na visão da autora, sobre a questão do medo da morte. Pode passar, Edna. Então, começando de uma forma introdutória, a mentora ela diz assim: o medo da morte resulta do instinto de conservação que trabalha em favor da manutenção da vida. A vida, no entanto, são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a reencarnação no corpo, como fora dele, no espírito. Então, assim, inicialmente, então, a mentora ela já coloca uma das justificativas para esse medo que nós todos temos da morte. Que, assim, de forma geral, é muito difícil, ou acredito que talvez não exista alguém que tenha medo da morte, que estando mais preparado ou menos preparado, se preparando, né, de forma adequada ou não para a passagem, para a morte, ainda assim, todos nos últimos momentos irá acontecer algum tipo de angústia, né, por conta desse medo. E a mentora ela coloca que esse medo ele é um instinto, né, ele é instintivo, que ela coloca como instinto de conservação, que é assim, por mais que você tenha vivido muito, tenha se planejado, tenha feito várias coisas na vida, mas ainda assim, quando se passa aquele último fiozinho, ainda há o desejo da manutenção, de continuar, né, a vida. Então, ela dá essa explicação, e isso se dá por conta do instinto natural que todos nós humanos temos, que é o instinto de conservação, né? Pode passar, Edna. O desconhecimento da imortalidade, ela vai dando agora outras justificativas, né? Outras explicações, na verdade, não são justificativas, desculpem, explicações, outras explicações que são as origens, né, desse medo da morte. Então, aqui ela fala de outro: o desconhecimento da imortalidade, as informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios, a ignorância, vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões que não correspondem à realidade. Então, assim, além desse instinto natural que todos nós já temos, que é a da conservação, né, de manutenção da vida, ainda soma-se a esse medo todas essas questões que vão ser experienciadas durante o desenvolvimento emocional, psicológico, material de todas as pessoas, né? Então, aqui ela coloca o desconhecimento da imortalidade. Então, isso é o quê? A ignorância da continuação da vida. Isso também não quer dizer que conhecedores da continuidade da vida, esse medo não vai existir. Ele vai continuar existindo, mas de outra forma,
né? As informações fragmentárias, quer dizer, as informações a respeito, informações científicas ou informações espirituais, também religiosas, também atuam para que esse medo da morte ele possa ser acentuado. As lendas e fantasias, eu até separei aqui depois em uns slides uma lenda, né, sobre essa questão da morte, que eu achei bastante interessante, que eu fui fazer uma pesquisa sobre lendas, mitos sobre a morte, né, e eu separei uma brasileira para contar para a gente. Os mistérios da ignorância, né, e essas lendas que vestem a morte de coisas muito fantasmagóricas, muito cheias de sobrenaturalidade, e isso tudo vai se somando para que esse medo da morte ele faça com que isso seja algo a ser superado, né? Pode passar, Edna. Então, eu separei aqui para nós, né, que eu comecei a pesquisar de várias lendas, né, sobre a morte, aí tem lendas de vários países, aí eu achei um bem brasileiro, né, de uma lenda sobre a morte. Então, aí, só uma introdução, né, o que são lendas, né, e lendas sobre a morte. Lendas sobre a morte permeiam a cultura humana há séculos, misturando misticismo e medo para explicar o inevitável. Né? Então, a morte, ela é inevitável. Então, por ela ser inevitável, já dá aí toda uma energia de misticismo, né? De coisas que fogem, né? ao nosso controle, e isso dá guarida para o quê? Né? Para a mente procurar fantasias relacionadas a ela. Pode passar, Edna. Então, nas lendas, né, estão embutidos valores religiosos, místicos e até conceitos e estratificação social. Suas origens remontam a um passado em que os conhecimentos sobre a natureza e seus fenômenos eram parcos, eram poucos, né? As noites escuras, sonoras e solitárias formavam um conjunto de grandes proporções imaginativas e temerárias. Somando todos esses fatores, as histórias eram compostas e transmitidas oralmente ao longo dos séculos. Muitas histórias foram suprimidas ou aumentadas, porém sempre vivas. Então, aqui, quem nunca passou pela experiência de quando acabar a luz, ficava todo mundo conversando no escuro, e qual era o assunto? Fantasma, morte, medo, né? Assombração. Da onde vem a assombração? Quem são as assombrações? De alguém que morreu. Então, a morte, ela sempre permeou, né, o nosso imaginário místico, religioso, né? E sempre para esse lado do medo. Então, a nossa psique, de uma forma, foi construída dentro desse paradigma, né, de que a morte ela é temida, a morte tem uma foice, né? Essa foice é para quê? É para nos matar, é para levar embora, né? E sempre a questão do medo também junto com a dor, né? A dor dos últimos momentos, né? Todo mundo tem medo de ser doída a morte, né? Todo mundo tem medo de ser doído. Então, é uma coisa bastante interessante quando a gente vai estudar as representações da morte, né? E as representações sociais da morte e como que isso foi construído na nossa mente humana, né? Durante o passar dos milênios, dos séculos, das décadas. Mas vamos lá, pode passar, Edna. Só tirar aqui da frente. Ai. Bom, aí vamos então uma lenda, né? Eu pesquisando, achei uma lenda que é de um cemitério de Minas Gerais, chamado Cemitério da Saudade. Tá? Então vamos sim, eu coloquei, né, dentro desse estudo da Joana para dar assim uma encorpada, né? Vamos dizer assim, a lenda. Desde a inauguração do Cemitério da Saudade, a avenida que era a via de acesso foi denominada de Avenida da Saudade. Para chegar até o cemitério, a empresa de transporte da época criou uma linha de bonde, também chamada de Linha da Saudade, ou Linha 11, e foi implantada nos anos de 1931.
O que não se esperava era o medo dos condutores e cobradores e de muitos passageiros desses bondes, que, ao invés de ir até o ponto final, localizado na porta do cemitério, paravam muitas quadras antes do destino final, e o temor de assombrações piorava ainda mais quando a noite caía. Um transtorno aos passageiros, que eram obrigados a caminhar o trecho faltante. Passando 4 anos da criação da linha da Saudade, para complicar ainda mais a situação, foi proposto colocar um bonde adaptado para o transporte dos corpos, que iriam ser enterrados no cemitério. Esse bonde ficou conhecido entre os populares como bonde da morte. Após muitos protestos, principalmente dos possíveis condutores do tal bonde, a empresa desistiu de colocar em prática essas ideias, e a linha 11 nunca foi implantada. Então, olha só como essa questão do temor da morte, ela interfere, inclusive, na questão do fornecimento de equipamentos sociais, né? Porque o transporte, ele é um equipamento social também, né? Então, a questão de ser um cemitério e ali terem pessoas mortas, atrapalhou até a condução das pessoas, né? Daquela localização. Pode passar, Edna. Aí aqui é o cemitério, né? Consegui aqui, tem a imagem dele. O Cemitério da Saudade, ele foi inaugurado em 1880, palco de muitas lendas. Antes chamado de Cemitério do Fundão, foi o primeiro cemitério público brasileiro. Aqui, além das pessoas comuns, várias personalidades da história local e nacional foram sepultadas. Jazigos confeccionados por artistas fizeram do local um ambiente cultural e até cenário para filmes, como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por sua relevância, foi tombado em 2003 como patrimônio cultural. Tá? Então, a lenda, né, o medo da morte interferiu no desenvolvimento do transporte público até a porta do cemitério. Pode passar, Edna. Então, aqui mais uma questão. Aqui estão algumas das lendas e figuras mais conhecidas sobre a morte. Aí eu escolhi a mitologia grega, porque tem em todas as mitologias nórdicas, tudo, tem também a mitologia egípcia, né? Também tem mitologia céltica, também tem os seus mitos relacionados à morte, né? Então, eu coloquei aqui a mitologia grega, que também é uma das mais conhecidas. Nós temos Hades, Caronte e Thanatos. Caronte é o barqueiro que cobra uma moeda para atravessar o rio Estige até o mundo de Hades, né? Thanatos, a personificação da morte serena, irmão de Hipnos, que é o sono. As moiras, que são as parcas, que são 3 irmãs, que decidiam o destino e momento exato da morte de cada mortal da terra, né? E Sísifo, que é conhecido por ter enganado a morte 2 vezes, sendo punido eternamente, né? Então, são muitas lendas que compõem a história da mente humana, que são talhados na questão da morte, na nossa estrutura psíquica, né? Então, essa imagem aqui é a imagem do Caronte, né? Que é o barqueiro que atravessa levando as almas. Aí tem almas perdidas que tentam entrar no barco para conseguir fazer a travessia, né? E aí o Hades tem que lutar contra essas almas que estão condenadas, né? Aí eu não lembro como é que é o seu nome, a gente chama de limbo, né? Mas não era esse o nome que existia, para poder as almas que conseguiram, né? Fazer que podem fazer a passagem, então vão no barquinho, ele precisa lutar com essas almas que não tiveram condições de fazer a passagem, né? Então é bem interessante o tanto de histórias que estão inscritas na nossa história psíquica, né? Pode passar, Edna. E aí voltamos agora, então, ao conteúdo do livro, né, de Joana. Então, ela continua aqui dizendo: o fenômeno da morte diz respeito ao fatalismo biológico, das transformações moleculares do corpo. Com o desaparecimento da forma,
suspeitou-se que haveria o aniquilamento da essência, como se essa fosse derivada da matéria, e não a sua responsável. Então, aqui a mentora ela coloca que esse medo da morte é pela profunda ignorância humana de não entender que o corpo, essa junção molecular, é que ela é findável, né? Mas que com o desaparecimento dela existe ali uma essência, né? Uma alma que vai para algum lugar, né? Só de se questionar, só pelo princípio de se questionar o porquê, então, estar aqui, ou porquê querer viver de uma forma socialmente melhor, amorosamente melhor, ter uma boa cidadania, estudar para ser, para exercer a sua cognição, a sua inteligência. Então, para que viver dessa forma, então, se tudo um dia vai passar e ninguém nunca mais vai se lembrar do que fez, né? Não vai existir nenhum tipo de continuidade, né? Então, assim, esses questionamentos, eles, por muito tempo, não foram feitos, ou foram feitos de forma guiada por outras instituições, até mesmo as religiosas, para uma finalidade de opressão, né? Como se não fizer isso, isso e aquilo, sua alma está perdida, né? Então, a morte, ela também foi utilizada como mecanismo de opressão. Justamente esse medo da morte, ele foi o alimento, foi o principal ingrediente, né? Para que a sociedade, em vários pontos do mundo, pudessem ter controle dos cidadãos, né? Seja de qual for a localização dentro do globo terrestre. Pode passar, Edna. Para atenuar-se o desconhecimento, compuseram-se os funerais, as cerimônias e ritos fúnebres, ocultando a face inevitável da legitimidade imortal. Esses recursos são valiosos para os familiares, parentes e amigos que se desobrigam das responsabilidades humanas na Terra e dos deveres afetivos para com os que são desalojados do corpo. Então, aqui achei interessante também essa informação da mentora, né, do porquê surgiram os funerais, né? Então, os funerais, eles, se eu não entendo a morte, então, por que velar o corpo? O que é que está acontecendo? Esse é um ritual de passagem, o funeral é um ritual de passagem, né? Então, se é um ritual de passagem, uma passagem para onde? Para quê? Né? Então, inconscientemente, os viventes, né, os espíritos da Terra, criaram os funerais de uma forma até inconsciente, né? Para ser um rito de passagem, mas por muito tempo não se perguntava exatamente, mas passagem para onde, né? E para quê, né? O que a alma vai, o que vai acontecer com com a essência desse corpo que está sendo desalojado, dessa essência que está sendo desalojada desse corpo, né? Então, essas perguntas, essas questões, por muito tempo, elas ficaram assim, inebriadas, né? Elas não foram aprofundadas. E quando se falava sobre elas, era colocada como uma forma coercitiva, como uma forma opressiva, né? Também, mais uma vez, com a finalidade de controle. A população precisava ser controlada. E o medo da morte foi um dos instrumentos a ser utilizado para acontecer esse controle. Tá? Vamos lá, Regina, pode passar. Para o espírito, somente valem os sentimentos, as preces e vibrações de autêntica afeição e honesta intercessão,
especialmente os próprios pensamentos e atos mantidos durante a experiência carnal. Então, aqui a mentora, ela é bem incisiva em dizer que para aquela essência, né, para aquele espírito que está sendo desalojado do corpo, a única coisa que faz a diferença são as preces. São os sentimentos que são emitidos, né, que são irradiados para aquela alma. É isso que vai fazer a diferença, tá? Para que essa passagem ela realmente possa ser boa, né? Possa ter uma suavização, né? Em outras circunstâncias, porque a fantasia concebeu o divino poder com sentimentos arbitrários e apaixonados, que perdoa e pune irremissivelmente as consciências culpadas, teme-lhe o encontro, quando seriam duramente castigadas, elaborando inconscientemente mecanismos de evasão, né? Então, aqui, esse medo que foi sendo implantado por várias razões, né? Uma delas que eu falei que o medo da morte, ele foi um instrumento utilizado como controle, né, da população. Então, esse medo da morte transmitido de forma opressiva causou danos terríveis na mente humana. Causou problemas seríssimos, porque começou-se a ter os germes, né, dos transtornos mentais, né, que é o quê? Mecanismo de evasão. Alguém pode me dizer o que pode ser esses mecanismos de evasão que começaram a ser elaborados inconscientemente nas mentes humanas de milhares de anos atrás? Que mecanismos de evasão são esses? Alguém pode chutar uma resposta? Evasão é escapismo. Como se tenta escapar da morte, mas correndo para ela? Através dos vícios? Vícios, suicídio, né? Então, olha como é antigo como é antigo os germes dos transtornos mentais, né? Então, eles são oriundos, né, dessa contradição do divino poder da vida, né? Que, como a mentora colocou aqui, que causam sentimentos arbitrários e apaixonados, porque esse divino poder perdoa e pune ao mesmo tempo, né? E essa dicotomia mental é a raiz de muitos transtornos mentais que temos hoje de forma tão caótica, né, na nossa vida em sociedade. Tá? Então, esse mecanismo de evasão, eles são, sim, os vícios, eles são os transtornos de ansiedade, fobia, o pânico, né? Pode passar, Edna. Às vezes, eu só não estou conseguindo ler aqui, porque tem um negocinho em cima. Vamos ver se eu consigo tirar. Às vezes se torna tão grave o medo da morte. Sim, às vezes se torna tão grave o medo da morte que portadores de transtornos psicológicos matam-se para não aguardarem a morte. Olha que coisa contraditória, né? Em terrível atitude paradoxal. Não houvesse a morte física e o sentido da vida desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista de valores e do desenvolvimento intelectual moral do ser. Então, nós vivemos a raiz, a origem dos transtornos é no berço da contrariedade, é no berço do contraditório,
É no berço da atitude paradoxal, né? Porque a ansiedade, ela é o quê? Ela é o medo do futuro. E não raras vezes, quem está numa crise de ansiedade tem medo do quê? Da morte. E muitas pessoas em ansiedade acabam em crises agudíssimas de ansiedade, acabam o quê? Se matando. Né? A ansiedade, a depressão. Então, aqui a mentora, ela faz essa análise dessa atitude paradoxal do ser humano, né? Que foi talhado para ter medo da morte. E esse medo da morte, que foi utilizado como controle social, acabou gerando transtornos mentais nas outras gerações, né? Pode passar, Regina. A própria síndrome do pânico tem sintomas que a pessoa pensa que vai morrer mesmo, né? Sim, sim. É ataque cardíaco, perde a respiração, fica isso, com a respiração começa a apertar, né? Aperta a garganta, dor no coração. Fica aquela coisa que a pessoa diz que não consegue respirar, que está sentindo que vai morrer e tudo mais. Uhum. Eu acho que é um dos transtornos que mais evidencia isso, é a síndrome do pânico. A ansiedade também, né? Mas a síndrome do pânico, a pessoa, ela tem vários sintomas juntos, né? Tanto que as pessoas quer que corre com ela para o hospital porque ela está achando que ela já vai morrer. Tanto que assim, o transtorno do pânico, ele não existe separado do transtorno de ansiedade, né? Ele sempre está junto. Tá sempre tudo junto, né? Junto. Bom, então a mentora, ela diz assim: por ignorar-se quando ocorrerá a fatalidade orgânica, quer dizer, ninguém sabe o dia, a hora, né, exata que vai acontecer o seu desenlace, né? Por ignorar-se quando ocorrerá a fatalidade orgânica, todo minuto e cada ação constituem admiráveis bênçãos e devem ser utilizadas com sabedoria e propriedade, vivendo-os intensamente. A compreensão da vida como um todo, feito de etapas, estimula a conquista dos patamares do progresso, ainda mais pela sua marcha ascensional. Então, aqui, essa frase aqui, em cima eu coloquei, né? A vida que brota diariamente, né? Então, assim, essa sensação, né? Essa impressão, estar aberto para entender cada dia como uma bênção, como uma oportunidade de viver esse dia de uma forma melhor, mesmo com todas as agruras que possam acontecer, isso faz com que essa compreensão, né, da vida, ela estimula que o espírito encarnado, ele possa tentar galgar o progresso do entendimento, né, da marcha para esse momento, que é o momento da morte, o momento que todos nós iremos chegar, né? Não se há quase certezas nessa vida, mas essa é a única certeza que a gente pode dizer que realmente ela é absoluta, completamente absoluta, né? Nós somos todos findáveis, o nosso corpo, né? Essa nossa existência aqui, como fulano, beltrano, ciclano, cada um com o seu nome, a sua digital e tal, ela é findável, né? Então, essa compreensão da continuidade da vida, ela pode não acabar totalmente com esse medo, né, que é impossível, porque faz parte, como lá no comecinho a mentora já disse, né, que nós temos o instinto da conservação da vida, né, então todos iremos querer viver mais um pouquinho, né, mesmo
com a morte já chegando, né, como se dizia para nós, né, puxando pela perna, né, todos iremos querer viver mais um pouquinho, é instintivo isso, né, mas de qualquer forma, essa sabedoria, né, sendo utilizada a cada dia, ela já nos vai capacitando para a suavidade e a compreensão, né, dessa morte que é inevitável na vida de todos nós. Pode passar, Edna. Aqui, então, a mentora diz: fosse a vida limitada ao período berço-túmulo, todos os labores perderiam o seu conteúdo ético e os esforços esvair-se-iam na consumpção do nada. Eu colocaria aqui também, né? Todos os labores perderiam o seu conteúdo ético e poético também, eu colocaria aí, né? Porque uma poesia que se finda tudo, né? No desfalecimento total do corpo, não teria também a mesma beleza, né? Considerando a energia psíquica valiosa e atuante, a mente desatrelada do cérebro prossegue, independente dele, e a vida estua, né? A vida, ela continua. E aí nós temos no nosso momento contemporâneo, né, atual, algumas ciências que já têm comprovadamente, não dentro da questão da materialidade, né, mas já tem outras formas de entendimento da ciência que conseguem já fazer, eu não sei como é que é o nome disso dentro da ciência, é fazer construtos, né, fazer pesquisas que demonstram essa continuidade dessa energia psíquica, né? Então, um deles é a física quântica, né? Um dos seus precursores, né? Mais atuais, né? Não Einstein, né? Que foi um dos precursores da física quântica, né? Ele foi um dos foi o principal, na verdade, né? Cientista que colocou essa hipótese, né, que todos os humanos da Terra, eles têm uma energia psíquica que sobrevive à morte do corpo, né? Um deles é o Dr. Amit Goswami, que tem a física da alma, em que ali ele coloca as pesquisas científicas que tiveram que comprovam a não localização da mente. Quer dizer, a mente, ela é não local. Então, quando o corpo cessa, ele acaba, essa mente não local, ela se transporta para outros lugares, né? Então, é bem interessante, porque nesse livro, ele explica o fundamento de como foi que eles fizeram a pesquisa para chegar nessas conclusões. É bem interessante, se alguém puder um dia tiver curiosidade de ler, é um livro bem interessante, foi bem escrito, que inclusive qualquer pessoa, mesmo não sendo cientista, consegue entender. O difícil é conseguir explicar depois, né? Mas entender é bem tranquilo de entender. Pode passar, Edna. Queria só fazer um comentário. Como você está relatando livros, né? Assim, para poder ter um aprofundamento, ser uma metodologia para a gente poder, cada vez mais a gente está, vamos dizer assim, entendendo, né, esse sistema, né? Quando a gente nasce é um sistema, quando a gente morre é outro sistema, né? Mas eles estão interligados ao mesmo tempo, né? Tanto é que diz que a vida não tem, ela não tem sinônimo, né? Não tem assim como é que se fala? Não tem
uma forma de falar da vida, né? O que é a vida realmente, né? Uma explicação, vamos dizer assim, né? Tem sobre nascer e morrer, mas sobre a vida não tem. E aí eu queria compartilhar, não sei se vocês conhecem, esse livro aqui, ó, do Dr. Alexander Moreira Almeida, junto com a Mariana de Abreu Costa e Humberto Schubert Coelho, A Ciência da Vida Após a Morte. Interessante. Dá pra ver? Agora sim, põe mais perto do seu rosto. Aí, tá, deu para ver. Depois eu tiro uma foto e ponho no grupo. Isso, põe no grupo. Uhum. O Alexander Moreira, ele é um pós-doutorado, né? Que ele é o fundador do NUPS, Núcleo de Estudos Lá de Juiz de Fora, né? sobre a espiritualidade. O Humberto, ele é um filósofo, né? E a Mariana também, eu acho que ela é, se eu não me engano, ela é psicóloga, não sei bem ela, mas eu sei que eles estudam muito e discutem muito esses temas, né? Sempre ele está trazendo artigos, sempre ele está trazendo novidades, artigos referentes a IQM, né? As IQMs, que quando o corpo não está morto, mas ele sai no desdobramento, né? Então, eles estudam muito isso. É um estudo bem legal, viu? Ok, Marina. Vamos lá, Renata? Vamos lá. Então, agora o último slide para a gente encerrar. Então, a mentora conclui. Desse modo, enfrentando-se com equilíbrio o conceito da sobrevivência, a morte desaparece. E o medo que possa inspirar transforma-se em emulação para enfrentá-la. Coragem, né? Para enfrentá-la com uma atitude psicológica saudável e rica de motivações, quando ocorrer naturalmente. Vício mental arraigado, o medo do fim converte-se em esperança de um novo princípio. Então, esse é o encerramento, né, que a mentora coloca, mais uma vez estimulando o quê? O pensamento da esperança, né, e a diminuição da ignorância como forma de vencer esse medo da morte, né, que todos nós temos em variados graus, mas todos temos, com certeza. Tá? Muito obrigada, né, esse foi o estudo de hoje, e agora nós podemos abrir para debater, para conversar, para somar, para falar mais alguma curiosidade, falar, né, sobre essa temática. Então, eu lembrei do livro. Na verdade, a gente está estudando aqui em Sobradinho, estou fazendo parte de um centro aqui, né? Então, tem o grupo de estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, e no capítulo 15 vai falar do desencarne, porque ele é todo sobre preparação para o desencarne de vários personagens, né? E no capítulo 15 vai falar de um trabalhador espírita e tal, e que ele fez muita caridade, que fez muita coisa, e ficou doente, né? Todos eles, os personagens do livro, todos eles ficaram bastante doentes para desencarnar, né? E esse Dimas, que é o Dimas, né, do capítulo 15, ele desencarna. E assim, não foi uma coisa assim muito terna, não, sabe? Eu sei, eu lembro desse livro. E o mais interessante, que aí eu lembrei muito de Joana de Ângeles, infelizmente a Marina caiu. Infelizmente, eu não pude participar da segunda-feira passada, né, que foi desse capítulo, para eu poder reforçar isso. Mas depois, segunda-feira que vem, eu participo, se der, eu comento.
o que aconteceu? O capítulo deixa muito bem claro, né? Qual que foi a dificuldade desse espírito? Ele trabalhava para fora. Ele foi bastante ajudado pelas coisas que ele fazia, ele era muito, né, benevolente e tal. Só que ele viveu a vida toda para fora, fazendo para os outros. E não cuidou do autoconhecimento. Então, ele nasceu e morreu sem olhar para ele. Aham. E isso fez uma grande diferença no desencarne dele, sabe? Sim, Então, ele foi o Dimas, né? Ele foi um fazedor de obras, né? isso. Então, assim, isso lembra muito esse personagem, né? Lembra muito a nossa realidade do movimento espírita, né? Dos trabalhadores espíritas, que grande maioria fica muito focado no fazer caridade para fora. E esquece que a verdadeira missão, a principal missão, concomitante, vamos falar assim, né? É o autoconhecimento. Que aí, o que a espiritualidade fez? Trouxe, através do Divaldo, essa coleção da Joana de Ângeles, né? Mostrando para nós como que é que faz isso. E é isso que a gente estuda, né? Como é que faz? Ela traz as temáticas e depois ela dá a receitinha de bolo. Ela sempre tem uma receitinha de bolo, sabe? Então, assim, e hoje o tema foi da morte, né? Como esse livro ele é todo falando de desencarne, né? Então eu lembrei de comentar sobre ele, sabe? Nessa aula. É isso. A Outra coisa, psicopedagoga Joana, né? outra coisa que eu lembrei foi das leituras do livro do Luiz Sérgio, onde ele fala daquele momento lá, né? Do momento do velório e tal, né? Que geralmente nos velórios as pessoas vão e nem todas estão assim tão preparadas para pensar que aquele corpo está ali, mas existe todo um movimento, né? Real, né? Efetivo acontecendo com o espírito, né? De preparação e tal. Então, ele falou, a Joana fala isso aí, a importância que é a gente estar em oração a favor daquele momento daquele espírito. E não contando piadinha, né? Porque geralmente nesses encontros, vira um encontro social. Ele falou que os livros do Luiz Sérgio, ele fala muito também de desencarne, ele falou que isso é ruim demais para o desencarnante, sabe? É ruim demais, né? Ô, Edna, se fosse só piada, era bom. Já no velório tem as disputas, né? As rixas de divisão de bens. É verdade. De falar né? Querer excluir gente do testamento. Então, eu acho que é assim. Por isso que tem muita desobsessão, né? Porque a pessoa está ali morta e entre aspas, os vivos mortos ou os mortos-vivos estão lá discutindo coisa de herança, coisa de bens, como que vai ser. A pessoa nem esfriou direito. Eu estou falando isso por experiência própria no velório da minha cunhada, né? Porque no próprio velório já tinha discussão dos bens, da casa, do que ela tinha, que deixou de ter. Aí queriam excluir um familiar que era, vamos dizer assim, era um filho dela do primeiro casamento, sabe? Fizeram até proposta para a pessoa para ela não entrar no inventário, só para você ter uma ideia. É triste tudo isso, né? Porque a pessoa muito triste, muito triste. Da importância que né, esse momento, porque é uma passagem, é difícil para vir aqui, né? Nascer como bebê. É uma trajetória difícil. E assim mesmo
o desencarne também não é uma coisa simples, né? Claro. É uma coisa complexa. Então, assim, o que a gente pode ajudar em oração, como a Joana fala, né? Em oração, em Sim. boas intenções, né? Para quem está indo, é o que a gente deve fazer nesses momentos, né? Sim. Ô, Renata, estava Oi. ouvindo você falando aí, daí eu fui buscar os nossos estudos antigos, dos anos passados. E eu achei em uma das minhas anotações aqui uma fala de Kardec, que eu achei bem interessante, que ele fala que a morte ela é inevitável e o sofrimento que ela gera resulta somente da má interpretação dos objetivos da vida. Né? Então, assim, é preciso se falar mais na morte, né? Sobre a morte. Essa morte, entre aspas, digamos, né? Da morte física, né? E que também nesse momento de estudo aqui, tem algumas falas assim, que o sofrimento da morte, pela morte, está pelos apegos. Nós somos muito apegados aos bens, à planta, aos nossos entes, né, as pessoas que convivem conosco, e esquecemos que é só uma fase, a vida ela é só uma fase, e que a morte ela não é a morte do corpo físico, ela não é total finitude, né? Que nós continuamos, a história fica, a convivência fica, mas nós sabemos o quão difícil é, né? Então, por isso que é necessário que se fale mais sobre a morte, né? Eu li, eu não lembro se foi no livro daquela Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia Arantes, eu acho que foi no livro dela que eu li, que ela comenta de se falar com as crianças, de se tratar desse assunto com naturalidade, desde sempre, né, nas famílias. Existem muitos casos que tem crianças que não tiveram o contato ainda com esse evento que é um funeral, né? E que, quando é se tratado com naturalidade, de certa forma se torna mais fácil, né? Sim. Lembrei que a gente já havia estudado em alguns outros momentos aqui com Joana. Eu fui buscar. Era isso. Eu compreendo como a Denilce acabou de colocar, que a maior dificuldade nossa, minha, diante da morte é realmente o apego. O apego assim, o apego à materialidade, né? Porque a gente sabe que a energia psíquica ela perdura, né? E que os nossos entes eles estão num outro plano e que a gente de alguma maneira a gente consegue algum contato, a gente sente, mas não é uma. Eu ainda não dei conta. Eu, particularmente, não dei conta. Uhum. Eu ainda tenho muito apego e talvez uma das questões relacionadas à morte, apesar de ser espírita, né, é também a ruptura, né? A ruptura com todo esse ambiente que a gente cultivou, criou, nutriu, o ambiente de pessoas e de apego, né, que a gente nutre, né? Às vezes, quando eu fico muito assim, né? Eu lembro do Chico, né? Porque o Chico também tinha medo de morrer, né? E ele era um espírito maravilhoso, né? E ele sabia de todos. Eu acho que o Chico tinha mais medo de morrer porque ele era um cara muito humilde, né? Não era nem por nada, não era nem pela questão da morte em si.
mas eu acredito que ele tinha medo de morrer porque ele não via a magnitude de quem ele é, né? Porque se ele se desse conta, ele ia saber que, nossa, né? Mas eu ainda sinto e tenho muita dificuldade em lidar com a morte, apesar de ser espírita, né? E, e acho que isso é um processo, não tenho pressa também, não. E também se perguntar se eu quero ter experiência logo, também não quero. É verdade, né? A gente assim, Está saber. preparada? Tô não. Então, não, ainda não. Instinto da conservação, eu quero continuar conservando a vida. Sim. Ô, Renata, eu só lembrei de uma ocasião, que falando dessa questão que a Olga disse, não estou preparada, não. Nem, eu acho que nenhum de nós, né? Não, eu não. Eu acho que não. Não significa, eu também não. Mas a gente vai vivendo e experienciando as situações, as passagens que acontecem. Tem uma amiga da minha sogra que desencarnou recentemente, o ano passado, no dia que o Papa faleceu, ela também faleceu. E ela é muito católica, ela já tinha 93 anos, já estava um tempo acamada, mas consciente de tudo. Sempre a gente ia lá fazer uma visita, e aí ela falava assim para o meu marido, tô aqui só esperando Deus me chamar. E a gente ria dela, achava engraçado essa fala dela. Ela falava assim, eu já fiz tudo que eu podia fazer nessa vida, né? Eu já tenho a idade que eu tenho, graças a Deus sou consciente. E eu sempre agradecendo muito. E aí, até então, a gente não sabia, só via esse lado dela. Ela havia planejado todo o funeral dela. E ela, quando ela falava isso, então, ela estava realmente pronta, só esperando. A gente só foi descobrir isso no dia do funeral. Ela escolheu como que ela gostaria que fosse a cerimônia, ela escolheu a música que ela queria que tocasse, as fotos que apresentasse, porque ela foi cremada, então tem todo um outro cerimonial depois, né? Então, assim, aí eu falei para o meu marido, nossa, que interessante, porque ela, com 93 anos, né, ter esse amadurecimento, de certa forma, essa aceitação, olha, cheguei até aqui, estou pronta, ela preparou como se fosse um evento mesmo, assim, sabe? Então, achei muito desprendido da parte dela, né? E isso independe de ter ou não uma religião, né? Ela até então, antes de ficar acamada, ela era muito ativa, uma idosinha super ativa, animada, sabe? E você já viram velório com festa? Saiu aí Vocês viram isso aí? Sim, no México, né? Hã? No México, acho que Não, Campo Grande. Aí no Campo Grande News, vocês viram? Um advogado, né? 40 e poucos anos, uns 50 e poucos, não sei. Câncer em fase terminal, né? Ele é novo ainda. E aí ele resolveu fazer festa com 2 bandas. Aí ele deixou tudo planejado. Vocês viram isso aí? Tudo planejado. Eu não sei se teve essa festa já. Eu já esqueci. Eu tenho até o link da reportagem. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso no Campo Grande News mesmo, então, que foi um festão. Aí, se ele morresse antes, porque ele estava em fase terminal, se morresse antes, era para fazer, assim mesmo, né? E se não morresse, ele ia aproveitar a festa e esperar a morte, porque ele não tinha jeito. Olha que interessante. Ele fez a despedida da forma que ele queria. Eu tenho uma conhecida que é esposa do melhor amigo do meu marido, né? Ela tá com um câncer que não tem mais jeito, é terminal, né? Ela já tá assim bem fraquinha e tal. E no começo desse ano, ela fez uma baita de uma festa, um bailão mesmo, em que ela chamou todos os amigos, todos os familiares,
E aí e ela colocou, é a festa da despedida. Olha que interessante. E foi, eu até tenho aqui a lembrancinha, né, que ela deu, assim, fez uma festa, tipo assim, ela debutou. Foi uma festa de debutante, de troca de roupa, tudo, sabe? Ela debutou, ela estava debutando a morte, sabe? Foi bem interessante, assim. E é uma coisa interessante, porque até recentemente, acho que tem o quê? Uns 3 meses só, eu fui visitá-los, né? Nós fomos visitá-los lá na casa deles, e assim, ela ainda está viva, né? Mas está assim, bem assim, sem cabelo, tô assim, com vários problemas assim, físicos e tal. Mas assim, ela continua vivendo cada dia da rotina como se não tivesse problema nenhum. Sabe? Faz as mesmas coisas, vai cuidar dos cachorros, né? Assim, e eu acho interessante. E fez a festa para se despedir de todo mundo e tá aguardando. Ela falou: tô esperando a hora chegar. Interessante. É. E não por acaso, hoje eu comecei. Hoje eu tô falando, né? Mas eu lembrei agora de uma outra coisa. Depois que ela não por acaso a aposentadoria, ela ficou falante. Hoje eu comecei a ler um livro que o título é Viva como se estivesse de partida. Ele fala muito de gratidão pela vida. Bem legal. É uma forma de certa forma, é uma forma de se preparar, né? Se a cada momento você vai vivendo ali, da melhor forma, cada dia, sendo grato, né? É isso, agora eu vou ficar quietinha, tá? Obrigada. Não, é para falar, Denilce. Denilce, eu vou pegar carona nessa tua fala. Depois que eu conheci a doutrina espírita, né? Eu fiquei pensando numa frase que me disseram, e essa frase ela foi se ampliando ao longo da minha história e da minha compreensão, né, do pouco que eu tenho sobre esse ser espiritual e eterno que nós somos. Então, eu conheci a morte através da morte de um amigo de infância. Depois da primeira, né, cônjuge. Depois com o meu pai. E a gente não está acostumado a perder aquilo que a gente teria de vida com esse amigo de infância, com essa cônjuge. Então eu entrei em luto por aquilo que eu ainda poderia ter vivido com meu pai, né? E aí, uma coisa que até esses dias eu peguei carona com a Olga, e a Olga, eu compartilhei isso com ela. Eu fico vivendo como esse tema, viva como se tivesse de partida. Então eu fui e fiz aquilo que os engenheiros chamam de logística reversa. Eu imaginei o último dia e alguém me chamando, senta aqui. Do que você se arrepende? O que você gostaria de ter vivido e não viveu? Qual é o abraço que você gostaria de ter dado e não deu? O perdão que você gostaria de ter concedido e não concedeu? O olhar que você gostaria de ter dado e não deu? Aí eu falei assim, bom, eu estou ali entre 68 e alguma coisa, porque os homens da minha família partem mais ou menos nessa idade. E aí eu pensei, bom, eu ainda não tenho 68, que é daqui a 12 anos mais ou menos. Graças a Deus.
Então, eu ainda tenho tempo, né, de fazer a reflexão agora e fazer aquilo que eu ainda não fiz, que vai me levar a ter um arrependimento. Então, isso, de uma certa forma, me impulsiona, me alavanca a mitigar, a diminuir, a educar as paixões inferiores, que é do instinto. Isso me impulsiona a ler, a estar aqui, ao invés de estar ali na preguiça, né? Aqui com vocês, aqui com Joana, na parceria com os espíritos que nos assistem toda semana, que tem esse estudo há 14 anos vivo. Então, e aí, Renata, o que me chama a atenção, isso para dizer, viva como se tivesse de partida. Então, eu imagino aquele travesseirinho dentro do caixão e assim, posso deitar aqui, aquele travesseirinho, pode jogar as flores, né, o tule, e está tudo bem. Podem falar mal à vontade, porque eu não vou ter do que me arrepender, entende? Porque eu vivi como se tivesse de partida. Agora, quando a Renata traz, são 2 pontos, Renata, que assim mexe muito comigo, que se, principalmente aqui hoje, é a questão da prece, o quanto ela é importante para nós, seja aqui ou do lado de lá. E o outro é a frase final do slide que você trouxe, né? O medo do fim converte-se em esperança de um novo princípio. Então, é poético isto, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma verdade eterna. Quando se você ficar com medo do fim, cara, mas é ali que você vai nascer de novo, é ali que você vai colher tudo que você plantou de bom. Cada carinho, cada respeito. Eu digo para algumas amigas, eu falo assim, eu prefiro converter você numa amiga do que eu ficar no meu íntimo te desejando como uma amante. Sabe por quê? Porque amanhã você pode ser a minha mãe, o meu pai, a minha filha. Eu posso ser seu filho amanhã. Então eu já tenho o meu casamento. Eu já tenho a minha vida construída. Então eu quero construir o que com você? Amizade, respeito, carinho. Se você puder ter o mesmo por mim, te agradeço, né? Então, assim, é você viver como se tivesse de partida, né? E o medo do fim vai se converter em esperança de um novo princípio. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso. Eu penso que fico com a fala lá da Denilce, que a gente precisava pensar mais sobre isso, de falar mais da morte, né? Principalmente para os pequenos, né, Denilce? Para os pequenos, para os jovens, né? Eu passei por uma experiência agora, dia 3 de janeiro, né? Onde eu estava com os netos e os pequenos, eles viram, né, a minha mãe. E a minha nora estava até receosa se levava, se não levava. Aí eles viram com tanta naturalidade, passaram a mão na cabeça dela, assim, no cabelo dela, sabe? Então, e às vezes eles falam, eles comentam, é como a Bisa, né, vovó? Então, assim, parece que eles perceberam aquilo como natural. Então, acho que é importante, sabe? Mostrar, né, para os pequenos essa questão da morte, porque é fatal, né? É uma coisa que todo mundo vai passar, né? E a gente, eu, por exemplo, na minha época era meio que tabu, assim, acho que até hoje é tabu, né? Não se fala de morte, né? Eu tenho uma prima que ela tem um pouco menos que a minha idade, mas ela tem pavor da palavra morte. Pensa, ela tem pavor da palavra morte. Até a palavra assusta, sabe? É triste, né? Muito triste. Ela é católica, sabe?
Então, assim, e ela passou por perdas, pai, mãe, tudo, passou e sofre muito, né, com o tema morte. Então, assim, eu fico com essa reflexão, a gente precisa falar mais sobre a morte, sabe? Penso que a gente tem que ver também, sentir como natural. E é natural, né? É que a gente não percebe como natural, mas é natural, né? É isso. E aí, Renata? Eu acho que se não tiver mais nenhuma informação para acrescentar, a gente pode encerrar. Tá, ok, então eu vou parar aqui a gravação, interromper.